Sérgio, eu teria já uma pergunta já para iniciar aqui, antes de até mesmo a gente começar com a pauta com o Cássio. É, Nós sabemos muito da demanda que as pessoas trazem até nós, né? Inclusive hoje, na segunda metade do programa, eu vou abrir o Space no Twitter. Quero ouvir os nossos seguidores batendo um papo conosco. Peço até que o Sérgio fique um pouquinho mais tempo no programa para poder bater um papo. Existe essa demanda de uma direção que os conservadores querem ter. E o movimento conservador ele é muito maior do que o partido político que as pessoas que vão ingressar na vida política acabam tendo. Assim como aqui nos Estados Unidos, inclusive hoje eu vou gravar uma entrevista com a Gabriela Hoffman, que vai falar um pouco da história do movimento conservador nos Estados Unidos. E segundo o que me passou a Gabriela Hoffman, nós talvez estejamos no mesmo período em que os Estados Unidos estavam na época do Reagan. Ou seja, você tem um presidente conservador, você tem uma população enorme se conscientizando cada vez mais que ela é conservadora, ela não reza a cartilha da esquerda, mas não tem instituição, não tem um CNPJ, um grupo onde ela possa se identificar e começar a caminhar. A direita brasileira deu esse crédito ao MBL há um tempo e depois percebeu que o MBL tinha intenções políticas e está aí o resultado, né? Kim Kataguiri hoje oferecendo um pedido de impeachment ao lado do MST, da CUT e de todos os invasores de terra, invasores de propriedade privada, pessoas que depredam patrimônio público, etc. Esse é o Kim Kataguiri e esse virou o MBL. O Instituto vem a ser uma esperança para as pessoas que estavam assim ansiosos de ter ali o Eduardo Bolsonaro liderando, tendo a presença de vários conservadores. É essa a proposta do Instituto hoje, dá essa centralização que tanto falta hoje para os conservadores no Brasil? Olha, Alan, a resposta para isso, na minha opinião, é não. Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma corporação, nenhuma instituição tem que ser a esperança de ninguém no movimento conservador, na minha opinião. O Instituto é mais uma força, é um trabalho aí de doação que eu e o Eduardo estamos fazendo, literalmente o Eduardo colocando capital político, colocando trabalho e parte do patrimônio ainda aí para o Instituto, para tentar difundir nossos valores, nossas ideias pelo país. Mas, como você falou, o movimento conservador, a direita brasileira é muito maior, muito mais ampla que absolutamente qualquer um de nós. Então, justamente essa organicidade e essa quantidade enorme de pessoas que hoje compreendem a realidade do Brasil e do mundo e sabem quem são os adversários aí e quem são as pessoas que impedem hoje o Brasil de ser a potência que ele merece ser no cenário mundial, que é a força desse movimento. O que a gente vem é para ser um vetor, para tentar auxiliar, estruturar e melhorar o cenário desse movimento. Agora, a esperança, ela realmente reside em absolutamente todos nós. Eu acho que o cenário que está posto hoje de realidade para a gente, mais do que nunca, coloca uma missão para absolutamente todos os conservadores, todas as pessoas que querem, independente até da ideologia, um país melhor, que é lutar e entender que sem a participação ativa na vida política, o poder e as forças do Brasil ficam na mão de indivíduos que não querem de maneira alguma o nosso bem. Hoje, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais o Instituto Liberal Conservador, Conservador Liberal, né? Eles vão. Tem um Instagram, né? Quero até colocar o Instagram aqui na tela para o pessoal poder acompanhar. Eu tenho aqui o Instagram e o Twitter. Tem algum site onde as pessoas já possam procurar, ou Sérgio, ou não? Tem um site também, eu vou passar para vocês. A gente vai, inclusive, reformar o site aí em breve. Hoje nós estamos nos comunicando mais mesmo com as pessoas pelo Instagram e pelo Twitter. É uma comunicação eficiente também. O site nós utilizamos mais como a nossa plataforma de doação, né? As pessoas acabam conhecendo o Instituto e nos ajudando aí por meio do site, da forma que podem, né? E para entrar em contato, tem lá no site algum formulário, alguma coisa? Não? Sim, tem uma área de inscrição de membros, gratuita, inclusive, né? Não é necessária a doação para inscrever, e tem uma área de contato, as pessoas podem fazer comentários, enviar e-mails, inclusive, para a gente. Pode falar conosco, mas a gente responde também no Instagram, tem uma equipezinha já respondendo no Instagram, todo mundo que manda alguma mensagem, com certeza ali é respondido. O que não acontece muitas vezes com o meu. Então o pessoal manda mensagem para mim diretamente, às vezes eu vou ver
muito tempo depois. Mas no Instagram do Instituto a gente tem sempre tentando dar um feedback na medida do possível. Qual é o maior desafio hoje de um instituto conservador liberal para tentar unir aquelas pessoas que estão ali voltadas à melhoria do país, conscientes de que realmente não existe uma tal terceira via, né? As pessoas querem entender um pouco mais. Puxa, eu quero fazer mais pelo meu país e fico perdido. Quero agir. Inclusive, nós estamos lançando o curso Povo no Poder. Quem já quer fazer a pré-inscrição pode acessar o link, né? opovonopoder.com.br, o link está aqui na descrição. O curso gira mais em torno das pessoas, auxiliar as pessoas a fazerem trabalho no terceiro setor, e também na área privada, mas mais na área do terceiro setor. Qual é o desafio hoje, o maior desafio hoje que o Instituto encontra entrando em contato com o pessoal do Brasil inteiro? Eu sei que várias pessoas do Brasil inteiro já estão em contato com vocês. Qual é o maior desafio hoje? Que primeiro parabenizar vocês aí também pelo curso, né? O Povo no Poder. O pessoal que está em casa assistindo agora aí, tiver condição de fazer o curso, pode fazer, que eu acho que é justamente isso, é o grande diferencial que a direita pode começar a trazer e a desenvolver a partir de agora, que é ter uma organização, uma estrutura mais elaborada, né? Até então, o que a gente vê na direita brasileira são indivíduos, né, que, com muita boa vontade, tentam desenvolver trabalhos sozinhos ou com grupos desorganizados. E essa estrutura ela não é, como a própria política americana aí nos demonstra, ela não é eficiente, ela não é perene, ela não permite uma escalabilidade, ou seja, que esses indivíduos atuem em território nacional de maneira organizada. Enfim, não é eficiente. E o Povo no Poder é justamente isso, né? A tentativa de vocês aqui do Terça Livre de trazer conhecimento para as pessoas que hoje trabalham apenas no amor e na boa vontade. Acho que esse talvez seja um dos grandes desafios do Instituto, mudar o mindset um pouco da direita brasileira para as pessoas compreenderem que sem algum grau de organização, sem uma profissionalização dessas estruturas, sem que as pessoas possam ter um ambiente onde elas tenham condições de se dedicar integralmente e até viver dessas instituições, dessas lutas que elas já fazem por meio de uma doação pessoal, elas não vão atingir todos os objetivos, né, e aquilo que elas poderiam atingir e conseguir. Então, esse é um dos grandes desafios. O principal foco do Instituto é na difusão dos valores conservadores liberais, das nossas ideias, né? Um grande desafio nosso é tentar estruturar a nossa comunicação e levar nossas ideias de uma maneira simples, que possa ser compreendida de forma mais clara pelo povo brasileiro. A gente tem que entender que o movimento conservador já é feito hoje em dia de um grande número de pessoas esclarecidas, pessoas que entendem os problemas, pessoas que entendem os desafios, podem se aperfeiçoar, entender mais, mas se a gente quer chegar no povo brasileiro, explicar quem somos nós, e até ressignificar aí, usando um termo que a esquerda adora, né, o termo conservador, e explicar o que significa de verdade ser um conservador, a obrigação de levar uma comunicação mais simples, essa informação de maneira mais palatável é nossa, né? Então, essa é a lógica do Instituto. A gente quer, efetivamente, trabalhar, trazer alguns cursos e um conhecimento com um grau de profundidade para os indivíduos que já compreendem a nossa lógica, a nossa temática, mas é principalmente tentar fazer chegar ao público, à população brasileira em geral, o que é e quem são esses conservadores, né? A esquerda demonizou o termo. Hoje, o conservador, na cabeça de grande parte das pessoas, é sinônimo de um indivíduo retrógrado, apenas reacionário. Então, a gente tem aí um grande caminho pela frente para dizer quem somos nós. O objetivo, inclusive, do CIPEC, vamos realizar, se tudo der certo, dia 3 e 4 de setembro, aqui em Brasília, esse ano, é justamente isso, é trazer todos os conservadores do Brasil juntos, no mesmo ambiente, as pessoas se conhecerem melhor, o que acaba até com o ânimo de conflito, né, de discussão, frente a frente, a tendência das pessoas a se conhecerem melhor e se compreenderem mais, mas principalmente mostrar para aqueles indivíduos que ali estão presentes, um olhando no olho do outro, um percebendo a força do outro, a grande força que esse movimento da direita brasileira é capaz de ter, e ali dá realmente um pontapé inicial com esse evento e num movimento de união, de congregação das pessoas em torno das ideias e não só das pessoas, né? Tem outra dúvida que eu tenho, né? Você teve uma excelente passagem pelo MEC e todo mundo sabe a dificuldade que hoje tem
alguém que assume um cargo no governo, seja municipal, estadual ou em âmbito federal, a dificuldade de conseguir mão de obra, né? Tem muita gente, Sérgio, que fala: eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, mas falta, às vezes, uma habilidade específica para trabalhar ou na máquina pública ou em paralelo com a máquina pública, como é o caso do terceiro setor, das ONGs, de grupos, de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, etc. Até o termo já não está mais em voga. Mas existe essa dificuldade, porque hoje o pessoal, quando pensa em ação, pensa em manifestação, pensa em fazer barulho. Mas aí quando pensa em propostas, algo propositivo, olha, a gente pode caminhar para essa direção e não mais ficar apenas com o escudo dos ataques esquerdistas, fica difícil. Vocês pretendem lançar cursos, formação para o pessoal no Brasil inteiro? Ou... Sim, sim, sim. Essa é uma das nossas propostas. A gente já está em elaboração de alguns projetos nesse sentido. A gente quer disponibilizar para todos os nossos membros, hoje, em breve, né, a nossa ideia é já colocar no ar vários cursos que são técnicos, efetivamente não tem relação alguma com questões ideológicas. E no futuro próximo a gente quer ter uma pós-graduação em gestão pública. Hoje as pós-graduações em gestões públicas, os cursos que trabalham esse tipo de conhecimento no Brasil, são eminentemente de esquerda, né? Se eles não trazem ideologia de esquerda propriamente dita dentro deles, eles trazem um viés estatista de um Estado inchado, que tudo quer fazer e nada faz, como a gente já está acostumado a ver aí na história do Brasil. Agora, essa mensagem do Instituto, e eu acho muito bom você trazer esse assunto aí, eu agradeço, ela é importante não só pelo aquilo que a gente vai fazer, né, mas para as pessoas compreenderem. A direita efetivamente carece de indivíduos com um conhecimento técnico. Nós criamos uma geração de intelectuais, né, de pessoas que são estudantes de filosofia, das mais amplas áreas do conhecimento humano, que compreendem a realidade, mas que efetivamente deixaram um pouco de lado o conhecimento e o estudo técnico, né, profissional propriamente dito. E isso impede que elas galguem postos, tanto dentro de empresas, corporações, quanto mesmo no governo. E grande parte do convencimento de outros indivíduos, né, de levar suas ideias, os seus valores a outros indivíduos, é você primeiro se tornar um indivíduo bem-sucedido na sua área. As pessoas admiram e elas seguem aquelas pessoas que elas olham e colocam ali como alguém que é uma referência. O Terça Livre hoje é um sucesso, é uma referência de comunicação na direita e no movimento conservador, justamente porque vocês conseguiram construir algo que ninguém chegou sequer perto ainda. São esses exemplos, muitas vezes, que formam mais do que o conhecimento intelectual. E a gente precisa dizer para os jovens conservadores hoje estudem, porém não estudem apenas filosofia, não busquem só o conhecimento metafísico, estudem também uma técnica, desenvolvam um trabalho, se profissionalizem, se tornem indivíduos bem-sucedidos, porque galgando postos, né, e se tornando referências na sociedade, a gente vai conseguir mudá-la também na maneira que a gente pretende. Tem um comentário aqui da Maria Cleonice Cardoso, que ela diz o seguinte: eu cancelei um curso em gestão pública numa instituição pública simplesmente pelo fato da militância de esquerda, né? Foi interessante você comentar uma questão de gestão sem ideologia, porque esse vácuo foi preenchido por grupos que são de esquerda e que não assumem, né? Pessoal do Luciano Huck, grupos que se dizem liberais, mas na verdade estão querendo planejar um plano de poder político eleitoral. A proposta de vocês, então, é fazer com que a pessoa saiba de fato o que fazer na máquina pública, né? Porque tem disso, né? Eu converso com vários vereadores, deputados, prefeitos, e a dificuldade é sempre essa, né? Na hora de saber não errar para o TCU não te pegar, você não tem essa de ideologia. Você tem que saber o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado, como colocar pessoas em certos cargos, para não ter aquele cambalacho de bom coração. A pessoa está ali honesta, séria, mas ela acaba caindo naquele cambalacho, fazendo aquele jeitinho brasileiro, né? Você vai botando, como é que é o nome? Aquele fita isolante em 2 fios ali, quando na verdade era para ser um fio só. Vocês pretendem, então, dar esses cursos bem técnicos, assim, para a pessoa sair dali ocupando esse vácuo que está sendo preenchido hoje por grupos que são de esquerda e não querem dizer para ninguém, né? Esse assunto é bem interessante, cara, é bem amplo ali, Alan, porque, bom, primeiro, falando diretamente para a pessoa que comentou aí que abandonou o curso, na minha opinião, errou.
Se ela consegue identificar a militância de esquerda, se ela já consegue reagir a essa militância, se ela já não é influenciada por essa militância, o que ela tem que fazer é buscar o título. E é buscar aproveitar da parte técnica do curso, geralmente essa parte técnica ela é aproveitável, o conhecimento necessário e obter esse título que vai credenciar ela. O Brasil é um país esteta, as pessoas amam títulos, né? Elas amam o mestrado, o doutorado, a pós-graduação. O próprio governo exige isso como requisito de pré-qualificação para alguns cargos, né? Ou então experiências de 5 anos. Então, para que fugir se a pessoa tem a condição de terminar esse curso e depois ela envereda o estudo dela dentro dos campos de saber que interessam ela ali, sem a ideologia de esquerda que permeia o ambiente, às vezes as grades desse curso. Essa ideologia é perigosa para quem é indefeso, né? Para quem não é consciente de que ela existe e absorve Sim. Como se verdade absoluta fosse e sim se permite doutrinar. Agora, a questão desses grupos, né, hoje, Alan, que atuam com a política, é muito curioso. A formação desses grupos aí que pretendem formar políticos aí só pela ótica da gestão. Se na direita sobra ideologia, né, sobra conhecimento ideológico, filosófico, político, e faltam indivíduos que estudaram, se prepararam do ponto de vista executivo, né, buscando conhecimento, técnica e até uma experiência maior em gestão, essa é uma deficiência nossa. No outro lado, não, tem muita gente se formando e principalmente procurando esses cursos, essas instituições que ofertam curso de política hoje, que dizem que o importante na política é ter gestão. Essa é uma falácia, né, uma grande mentira. Na realidade, esses cursos, eles pretensamente são assépticos, são sem ideologia, mas na prática, ou eles permitem a manutenção da ideologia do status quo, que é a ideologia de esquerda, que permeia toda a nossa sociedade, ou eles trazem uma ideologia de maneira subreptícia, né? Para ficar claro e dar um exemplo de como esse mecanismo aí, esse argumento é sórdido e mentiroso, basta você buscar os livros de gestão, o conhecimento de administração básico, e ou você conversar com qualquer um que já tenha elaborado um business plan, e a pessoa vai lhe dizer que um dos primeiros requisitos de um business plan é a definição da missão, valores e dos objetivos da empresa. Isso nada mais é do que a ideologia de uma empresa. Toda empresa tem íncita em sua formação uma ideia, uma ideologia, um objetivo. Então, falar em política sem ideologia é efetivamente tentar enganar as pessoas, né, a serviço de ideologias que estão ali escondidas. Então, não só precisamos nos especializar tecnicamente para levarmos adiante projetos profissionais, como nos armarmos, né, de maneira mais eficiente para enfrentarmos no setor público essas dificuldades, como você mencionou, a questão do controle que o TCU e outros órgãos exercem, né? Precisamos pensar nisso e precisamos de agir. Então, fica um incentivo aí para todos os conservadores do Brasil pensarem e buscarem esse tipo de conhecimento também, porque amanhã ele pode ser muito útil. Olha, isso que você acabou de mencionar aí, dessa falta de equilíbrio, é algo bem interessante, né? Você tem uma direita até anterior ao ressurgimento, vamos dizer assim, do movimento conservador no Brasil, que está mais voltado para a literatura, conhece bem. Nós temos professores excelentes no Brasil para poder falar de história, para poder falar de história do Brasil, história universal, literatura clássica, literatura brasileira. Rafael Nogueira, os professores que nós tivemos a graça de colocar até no nosso curso, né, para quem é assinante do Junto e acompanha. Mas falta, né, isso que você acabou de mencionar, que é esse conhecimento técnico sabendo quais são os perigos. Né, sabendo quais são os perigos. No curso Povo no Poder, Sérgio, nós alertamos muito o perigo que pode acontecer na política eleitoral e na cultura quando você não tem algo que possa representar a sociedade, por exemplo, no âmbito jurídico. Né? A ausência que o Bolsonaro tem hoje de CNPJs que possam ingressar com o amicus curiae no STF, etc. Você é advogado, né? Eu até errei, deveria até falar que doutor Sérgio, né? Mas é que na amizade a gente acaba falando Sérgio. E você é um advogado que conhece muito bem os trâmites de Brasília, e eu queria que você comentasse com o pessoal qual é a necessidade hoje que o presidente Bolsonaro, os deputados, os prefeitos, os governadores, os deputados estaduais e federais, enfim, o que a direita que está na política hoje não tem e que a esquerda tem em relação a um CNPJ que possa apresentar-lhes
representá-los, por exemplo, no STF, por exemplo, ou numa Assembleia, ou no Tribunal Estadual? Não é só no judiciário, né? Não é só diante do Ministério Público. Na realidade, a estrutura da esquerda ela foi construída em cima de centenas, milhares de ONGs, de instituições não governamentais, associações sem finalidade lucrativa, que receberam milhões e centenas de milhões de fundações internacionais, inclusive do próprio governo na era em que a esquerda esteve no poder. Eles, basicamente, criaram grandes estruturas corporativas que, aparentemente, não trazem a ideologia de esquerda, ou se criaram, digamos assim, sem declaradamente serem alinhados com nenhum movimento ideológico. Toda a pauta de discussão de segurança pública, por exemplo, hoje é feita por institutos como o Sou da Paz, que é completamente, totalmente esquerdista. Então, essas ONGs, o que elas fazem? Elas se travestem de uma neutralidade, uma pretensa neutralidade, para dominar o espaço de discussão das questões públicas. E é ali que a esquerda também se utilizou dessas instituições ao longo dos anos para ter pessoas que pensam o Brasil, né, se é que se pode assim dizer deles, mas que pensam o Brasil pela lógica da esquerda. Então, ali eles conseguem criar programas de governo, consolidar conceitos, né, estruturas de narrativas, inclusive rotinas ideológicas que são depois passadas para jornalistas e confirmadas com políticos. Então, as campanhas do Conecta Direitos Humanos, por exemplo, são campanhas que iam para a internet com o símbolo da associação e depois eram absorvidas por indivíduos como Marcelo Freixo e parlamentares que impulsionavam essas campanhas, né? Então, você tem toda uma estrutura de pessoas jurídicas amplamente financiadas que conseguem, com essa estrutura, que é profissional, ou seja, você tem pessoas trabalhando e desenvolvendo atividades ali dioturnamente, diariamente, numa rotina, voltadas para aquela narrativa ou para aquele assunto que ele se propõe a trabalhar, e você, obviamente, vai produzir mais conhecimento. O fato desse conhecimento ser produzido em cima de falácia, mentira, ou de argumentos enviesados, não impede que ele seja proliferado depois, porque você não tem absolutamente do outro lado, que é na direita, estruturas que possam fazer isso, né? Então, nós carecemos de absolutamente tudo. O deputado de direita, quando vai para uma questão, como o Felipe Barros vai vir aqui hoje falar, né, sobre o voto impresso, ele vai com o gabinete dele, ele vai com os amigos, com as pessoas que ajudam ele voluntariamente. Ele tem que enfrentar uma guerra assimétrica, né? Um deputado de direita, quando vai estudar determinado assunto, ele tem as pessoas à sua volta, os indivíduos que ele conhece aí no movimento conservador que podem auxiliar, ou dar ideias, de alguma forma ajudar. Mas ele não tem uma estrutura de uma ONG, de um grupo organizado por trás para fazer esses estudos. Então, nós ficamos muito nesse protesto de rua, nós ficamos muito na coisa folclórica, a gente se prende muito no grito, protesto, manifestação popular, essas coisas são extremamente importantes. Mas é preciso ter um background organizacional, é preciso trazer elementos para se discutir. A gente precisa avançar, a gente precisa melhorar a nossa linha de conhecimento, nossa linha de estudo, nossa linha de argumentação e como nós apresentamos nossas ideias, né? E abandonar o ambiente acadêmico, abandonar esse tipo de ambiente de discussão, a pretexto de que ali há um domínio esquerdista, não se mostrou ao longo do tempo uma estratégia correta, na minha opinião. A gente precisa ocupar os espaços e começar esse debate. A gente tem a verdade do nosso lado, a gente só precisa saber como colocá-la e como explorá-la. E convenhamos, né? Acaba sendo efêmero, né? Você consegue fazer o barulho, e aí depois daquele barulho, todo o jargão, todo o clichê, todo o vocabulário, como você mencionou, ele foi produzido, né, por engenharia mesmo, por aqueles que conseguem fazer pesquisas, né, conseguem ver ali, às vezes, os índices para onde a população está indo nas redes sociais ou na opinião pública. Eles conseguem ir mapeando certos cenários que fica difícil você até mostrar quem é essa pessoa. Eu quero te falar quem é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é absolutamente de esquerda. Só o tempo e a persistência de alguns, né, como por exemplo o professor Olavo de Carvalho, é que pode fazer com a autoridade intelectual quebrar aquela máquina. Coisa que não precisaria demorar tanto se tivéssemos mais grupos organizados para poder fazer isso. Aí vou fazer a última perguntinha que vai poder passar para o Cássio. Vocês pretendem, então, ter sedes
uma sede e filiais nos estados, ou vocês pretendem auxiliar os grupos já existentes nos estados? Como é que vai funcionar o Instituto? Como é que já funciona o Instituto, né? Olha, dentro do planejamento estratégico, a ideia de ter sedes e filiais não nos seduz, ao menos por hora e provavelmente por um bom tempo, né? Se a gente quer dar um exemplo de administração organizada e gestão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar passos lentos dentro das nossas possibilidades, ou seja, abrir filiais representaria um custo e um gasto que não traria um retorno correspondente ao esforço que teríamos que fazer. Então, não é realmente a nossa pretensão, a gente quer produzir substrato, conhecimento, a gente quer realmente levar esses valores conservadores liberais à ponta para que os indivíduos possam, na sua realidade, na sua cidade, na sua comunidade, trabalharem os conceitos e o material, o conteúdo que a gente produzir. Isso também, na minha opinião, de criação de filiais em todo o Brasil, serviria se houvesse um projeto pessoal, tanto meu quanto do Eduardo, de comandar, de conduzir, de controlar quem quer que seja na ponta ali, na população. Não é o caso, não temos o mínimo interesse pessoal nisso, não é a nossa ideia, não é um projeto de poder, é um projeto realmente mais de doação pessoal. E eu acho, sinceramente, venho dizendo isso para todo mundo que me pergunta, essa coisa da filial, muita gente perguntou mesmo, que seria até contraditório, né, em relação aos valores que a gente defende. Conservadorismo é o acúmulo das experiências, o respeito àquilo que existe, né, e que é conhecido, tendo a lógica e a ideia de que temos uma dívida para quem nos trouxe até aqui e também uma responsabilidade para com o futuro. Isso tudo dentro de um contexto de você estar ligado à sua comunidade, à sua realidade objetiva, à sua terra, digamos assim. E eu aqui de Brasília, né, no Instituto, querendo literalmente impor regras e dizer às pessoas o que elas têm que dizer ou pensar na sua realidade ali na ponta, acho que é contrário a tudo que a gente defende. Então, o que a gente Isso quer tira mesmo até... Desculpa, conteúdo, Sérgio. ideias para que as pessoas possam, dentro da sua realidade e na sua localidade, desenvolverem as suas atividades aí, a sua luta da melhor maneira. Desculpa interromper, mas eu acho que isso tira até um pouco a proatividade das pessoas e tira até a responsabilidade das pessoas no local onde ela mora. Porque, como você disse, se nós estamos lutando contra uma instituição chamada MEC, que tem que decidir como é que vai ser a educação do menininho, da criança indígena lá no Pará, e ao mesmo tempo tem que decidir o que vai estudar o menininho de Morro Agudo ou da Favela da Maré, no Rio de Janeiro, e depois vai ter que decidir o que pensa a criancinha lá no interior do Monte Belo do Sul, ou seja, uma única instituição que tem que decidir sobre tudo isso, acaba tirando a responsabilidade local. Ou eu estou enganado? Não, acho que é isso, né? Na realidade, essa luta não é um exagero, não. Pelo menos o meu pensamento, ela é metafísica transcendental, ela é uma luta do bem contra o mal mesmo, que começa dentro da gente e lutando contra os nossos vícios, nossos defeitos, pecados no dia a dia, e aí sim se irradia para a sociedade. Eu acho que, inclusive, o cenário que foi visto por todos já, nesses anos de governo Bolsonaro, de que não adianta apenas eleger um presidente e achar que ele vai resolver todos os problemas da nossa vida, nos colocou numa situação onde hoje cada um de nós tem a obrigação moral de, individualmente, inclusive, sozinho, lutar pelo bem do seu país. Em cada comunidade, cada escola, cada colégio, cada bairro, aonde nós estivermos. É só assim que a gente vai ter um mínimo de êxito em melhorar e transformar o Brasil naquilo que ele merece. Essa obrigação, ela se dá no plano individual. A gente não pode ser como os esquerdistas que defendem políticas que eles nunca aplicam na vida deles. Então, não é fácil, é difícil. O padrão moral que a gente estabelece é altíssimo e muitas vezes todos nós falhamos individualmente, mas a verdade é perseguir a melhora e perseguir esses nossos objetivos dia a dia de maneira obstinada. E ninguém pode se esquivar de fazer isso dentro da sua comunidade ali no dia a dia. Se cada um puder influenciar no seu raio, no seu espectro de influência, a gente já consegue mudar um país. Aprendemos aí que a eleição do presidente não bastou. Então, temos uma eleição aí, vamos trazer isso para o campo político no ano que vem, e eu acho que é obrigação de cada um que está assistindo aí em casa, cada um que se diz conservador, que se diz liberal, que quer um Estado mais eficiente, menor,
que quer valores como pátria, família, sendo defendidos pelo Estado, né, e não atacados pelo Estado, tem que ir para a rua e defender a reeleição não só do presidente, mas como pegar um deputado aqui, colocar embaixo do braço e fazer esse cara ser eleito de qualquer jeito. A gente já viu que uma pessoa só não vai conseguir mudar o país. Ou todo mundo, todos nós, nos prontificamos a fazer parte dessa luta, ou a gente vai ser derrotado e a nossa liberdade vai ser ceifada de uma vez por todas. Eu falei que era a última pergunta, mas só o CIPEC. Fala só um pouquinho mais sobre o CIPEC, o pessoal está interessado aqui. Eu participei do CIPEC em Orlando, que teve agora recente. Vai ter um próximo agora no Texas. Eu vou tentar ir, mas eu sei que a Ana Paula vai, o Paulo Figueiredo vai. Então eu tô me ajeitando aqui ainda para poder me organizar. Mas fala um pouquinho do CIPEC Brasil, pessoal. Vai ter, não vai ter? Tá fechado? Tá aberto? O pessoal pode fazer inscrição? Quando é que pode fazer inscrição? Fala um pouquinho pra Estamos gente. trabalhando para dia 3 e 4 de setembro em Brasília, realizar o evento. Tem toda a questão sanitária, né, envolvida, então a gente não pode sequer pensar, né, em não fazer algo que seja absolutamente dentro das normas. A gente sabe que quando se trata de conservadores, tudo é difícil. Mas essa é a nossa ideia. O CIPEC é o maior evento conservador do mundo, né? A edição brasileira, a gente quer trazer um pessoal dos Estados Unidos, mas a gente quer principalmente dar espaço para aquelas pessoas que fazem do movimento conservador liberal, da direita brasileira, essa força que é hoje, né? E conseguir ali reunir da melhor maneira possível todas as matizes, todas as ideias que formam esse movimento, né? E principalmente criar um ambiente onde as pessoas possam se encontrar, se conhecer. Essa é a força do CIPEC, é a energia de você estar presente lá, olhando as pessoas olho no olho e conseguindo compreender que pelo país tem muita gente ao seu lado, que você não está sozinho. É isso que a gente quer fazer. A gente quer trazer o melhor evento possível e contamos aí com a presença de todo mundo. Já fica todo mundo convidado. Em breve a gente vai iniciar a venda de ingresso. Provavelmente ali meados de agosto já vamos anunciar concretamente o evento. A gente tem que realmente tomar cuidado com a organização, como a gente vai fazer, mas a pretensão é trazer aqui para Brasília dia 3 e 4 de setembro.